Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Menezes, eu sou um dos participantes do processo seletivo da I3E e eu vim mostrar minha solução para o desafio proposto, que deve ser resolvido individualmente. Bom, eu fiquei responsável por criar um código em Python para que ele consiga fazer a detectação de figuras geométricas. A princípio eu escolhi essa imagem daqui, que possui várias figuras geométricas. Agora falando do código, eu vou tentar falar de maneira detalhada e objetiva para vocês. Aqui são basicamente as bibliotecas que o próprio I3E sugeriu para a gente. Aqui eu estou fazendo a leitura da imagem, ou seja, eu estou deixando numa variável img, que é de imagem, a nossa foto, que eu usei o método imRead, para a gente poder manipular de uma maneira mais fácil. Logo em seguida, eu deixei a imagem cinza para que ele desconsidere cores, porque podem ser um dificultador na hora de fazer a identificação das figuras geométricas. E como não é o nosso objetivo identificar cores, apenas figuras, isso pode ser muito bem desconsiderado. Bom, aqui está acontecendo a definição dos nossos limites para a figura geométrica. E para isso eu utilizei um método que já existe no próprio OpenCV, que é o threshold. Para isso eu utilizei a imagem cinza, eu defini o valor que vai ter o nosso limite, o valor de pixels, que é 210, e o valor máximo, ou seja, todo o valor acima disso aqui vai ser considerado como fundo. E aqui eu utilizei um método trashBinaryInf, que significa que ele vai pegar o valor do limiar e vai transformar em binário. Assim, ele torna os fundos pretos e brancos. Bom, agora com relação à definição dos nossos contornos, que vão ficar em torno da nossa figura geométrica, eu utilizei outro método que já existe no OpenCV, chamado FindContornos. Para isso, nós vamos utilizar limit, que é a imagem binária em preto e branco. Logo em seguida, eu utilizei o método retardExternal, que ele basicamente vai extrair os contornos externos. E depois o ChainApproxSample, que ele simplifica os contornos para economizar memória. E ele vai manter apenas os pontos principais. Perfeito. Logo em seguida, eu utilizei um for, que ele tem como objetivo iterar cada contorno, ou seja, ele vai analisar cada contorno separadamente. Já essas três linhas aqui, eu pesquisei um método de contornar um problema que eu estava tendo, porque ao fazer a detectação, o meu código estava considerando coisas muito pequenas. Então, essas três linhas basicamente elas ignoram contornos menores que 500 pixels. Logo em seguida, eu utilizei um método chamado ApproxPoly, que ele basicamente vai aproximar o número de contornos, ou seja, o número de vértices, para ter uma maior precisão. Primeiro, eu utilizei o contorno, que a gente já definiu aqui em cima. Depois, eu utilizei esse número aqui, que ele vai ser o nosso fator de aproximação. E logo em seguida, ele vai ser multiplicado pelo arcLength, que ele basicamente vai pegar o tamanho desse contorno, né? O tamanho desse vértice. Esses dois trues aqui, ele basicamente estão definindo que vamos trabalhar com figuras geométricas fechadas, que é diferente de uma letra U, por exemplo, que é algo vazado. Logo em seguida, utilizei o método drawContorns, que é basicamente para desenhar os contornos. Aqui nós já estamos utilizando a nossa imagem principal, porque isso aqui já vai ficar visível para o usuário. Aqui seria a nossa quantidade de contornos, né, o contorno que está sendo analisado em questão. Logo em seguida, nós temos esses valores aqui, que eles são valores estéticos, né? Cor, grossura, eu escolhi a cor preta, grossura 5, aqui é algo mais estético. Agora, essa aqui é a parte mais importante do nosso código, porque vai ser aqui que a gente vai fazer a definição, a classificação de cada figura geométrica. Mas como? Simples. A gente utiliza um if para cada caso e logo em seguida a gente utiliza um len_approx. O len ele faz uma contagem e o approx vai ser o número de vértices, ou seja, vai ser a contagem do número de vértices aqui. Se for igual a 3, a gente vai colocar um texto, por isso eu utilizei o método putText na nossa imagem principal com o texto triângulo. Esses números aqui são de coordenadas. Eu utilizei esses valores a mais para que ficasse encaixado direitinho. Futuramente vocês vão ver. Aqui é a nossa fonte. E logo em seguida, nós temos o tamanho da fonte e a cor, que eu também utilizei preto. Esse padrão segue para todas as outras figuras geométricas, exceto para o quadrado e para o retângulo. Por quê? Um quadrado e um retângulo eles não podem ser diferenciados pela quantidade de vértices, porque ambos possuem 4. Porém, nós podemos sim diferenciá-los através do tamanho, da largura e da altura. O quadrado ele tem altura e largura iguais, já um retângulo diferentes. Mas como eu coloquei isso no nosso código? Bom, eu utilizei um método bounding
rect, approx, como nosso argumento, que ele basicamente vai dar tudo o que a gente precisa. Ele vai dar a coordenada x da nossa figura, a coordenada y, a altura, perdão, a largura e a altura. E logo em seguida, eu fiz uma simples divisão, que ele tem que ser em float, para ele ter uma margem de erro, da nossa altura pela nossa largura. E assim, se é um quadrado, os valores são iguais, então tem que dar 1 essa divisão. Só que como as imagens não são exatamente iguais ou perfeitas, eu coloquei uma pequena margem de erro. Ou seja, se essa divisão aqui, o aspect ratio, ele ficar entre 0,95 e 1,05, significa o quê? Que ele é um quadrado. Put text image, quadrado, e todo o mesmo padrão. Agora, se for diferente, ou seja, se esse valor ficar muito diferente, muito distante, de 0,95 e 1,5, significa que o valor da altura e da largura são diferentes. Ou seja, isso se caracteriza como um retângulo. Else, put text image, retângulo. Bom, a mesma lógica do triângulo, que é mais simples, vai ser feita para as outras figuras geométricas. Aqui, de novo, um elif, lá em approx 5, ou seja, se o número de vértices for 5, é um pentágono, o resto é tudo igual. Se o número de vértices for 10, vai ser uma estrela. E o else, para esse caso, dessa imagem, ele vai ser um círculo. E logo em seguida, a gente basicamente pede para ele mostrar a imagem depois para ele encerrar. Deixa eu mostrar na prática como ficou. Pronto, aqui está o resultado do nosso código, ele está funcionando perfeitamente. Aqui é um pentágono, 1, 2, 3, 4, 5, realmente é um pentágono, está identificando como pentágono. O retângulo e o quadrado, como vocês podem ver, ele pôde diferenciar através da diferença da divisão da altura com a largura. Um triângulo, uma estrela e um círculo. Nesse caso, desse código, eu pude usar o else, porque todos os outros casos que não fossem os que eu coloquei, daria no círculo. Porém, se eu tivesse mais figuras geométricas aqui, como um octógono, um heptágono, eu teria que ser mais específico no meu código, porque senão ele estaria identificando todas as outras figuras que não estão classificadas aqui como um círculo. Porém, como não foi o caso, o código está funcionando perfeitamente e eu espero que vocês tenham gostado.